Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira e última noite de oração deste nosso propósito de Páscoa. E feliz Páscoa para você, feliz Páscoa a todos nós hoje. Esse Espírito de Jesus Cristo que hoje nos agracia com a sua morte, com a sua ressurreição. E hoje Jesus Cristo vive, Ele é vivo. Nós precisamos entender isso, que nós temos um Deus que é vivo. E você ainda não crê que Jesus Cristo veio ao mundo? Você ainda não crê que Deus é realmente o realizador de tudo aquilo que existe no mundo? Que Ele é quem criou os céus e a terra? Então, para você que ainda de vez em quando tem uma dúvida, às vezes cai na hora da oração, às vezes pensa que Deus é distante demais, que Deus é infinito demais em relação à distância, né? Saiba que o nosso Deus, Ele está assim, juntamente a cada um de nós, Ele está junto de nós. Ele é um Deus vivo, é um Deus que realiza, é um Deus que age, que faz, que tem façanhas, mas é só para aqueles que creem. Então você imagina se algo que você não acredita, não espera, não realiza, não entranha em você, se isso vai ter força para trazer para a tua vida algo de extraordinário. É claro que não, mas se você crê, se você acredita e fortalece esse sentimento aqui dentro de você, então nesse momento você se faz um filho de Deus, você se faz aquele que é agraciado dos favores de Jesus Cristo, porque tudo que Ele passou na cruz, tudo que Ele sofreu, tudo que Ele padeceu, foi para que nós tivéssemos um relacionamento verdadeiro com Deus, que nós pudéssemos receber Deus e Ele nos receber, que nós pudéssemos ter essa relação que é importantíssima demais. Eu não sei se vocês ainda lembram, porque eu já contei aqui e eu vou fazer questão de falar sobre isso novamente, que durante uma oração que eu estava fazendo, eu tive uma visão. Depois de muito tempo que eu já tinha me convertido, voltado para os braços de Deus da forma diferente, uma forma mais renovada, uma forma diferenciada, e eu tive essa experiência com Deus, que foi uma visão, e nessa visão Ele me dizia que naquele momento ali, Jesus Cristo tinha me apresentado a Ele. Então Jesus Cristo, Ele faz esse intermédio. E eu, nossa Deus, como assim? O Senhor quer que eu saiba disso? E agora? E depois de tanto tempo? Depois dos 40? E eu fiquei assim, como assim? Eu não sempre estive contigo? Eu sempre estive comigo. Porém, agora nesse momento, foi que Ele trouxe você e me apresentou, me colocou aqui diante do Pai. Então, a Bíblia nos diz isso, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu acredito que naquele momento Ele queria fazer verdade aquilo que diz a Bíblia, né? Que ninguém vem ao Pai sem que seja por meio dele. E Jesus Cristo, Ele é esse intermediador. É Ele quem te entrega a Deus, é Ele quem te apresenta a Deus. É ali naquele momento que Ele diz, aqui, está aqui. Essa aqui é filha, esse aqui é filho. Essa pessoa aqui é alguém que está se esforçando, que está lutando, que está buscando, que tem oração, que tem a presença de Deus, que está buscando o caminho que é bom, que é direito aos olhos do Senhor. Então eu acredito nisso, que Jesus Cristo, Ele nos leva até Deus, Ele nos apresenta até Deus. Então, glória ao Pai por isso. Não tenha medo de sentir a Deus, não tenha medo de se aproximar de Deus, não tenha vergonha. Eu sei como é tudo isso, porque toda a experiência que você vive, imagine, eu já vivi também, somos seres humanos, estamos aqui na Terra em espírito e carne. Temos que entender que somos verdadeiramente espírito e que essa carne aqui ela vai ficar. Então creia no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Nem era isso que eu vim aqui dizer, mas Deus, Ele nos faz então Ele nos intui das coisas. Então a nossa meditação arrebatadora da noite é Provérbios, capítulo 12, versículo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele não
não são os caminhos de Deus, e sim o da morte. Olha só que coisa maravilhosa para nós refletirmos, porque por tantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, quando estamos diante de alguma coisa e realmente achamos que aquilo é de Deus. Ah, isso aqui não tem problema em fazer isso aqui não. Ah, isso aqui, não esquenta não, isso aqui não é nada. Mas não é algo de Deus. Não é algo que o Senhor se agrada. Então, nem sempre aquilo que nós achamos que é correto, que é certo, que é direito, está realmente diante de nós na forma daquilo que é paz, daquilo que vai trazer bons frutos, daquilo que vai trazer benefícios para a tua vida. E alguns são, inclusive, como diz o texto aqui, o caminho da própria morte. Porque você começa com algo que é tão pequeno, tão simples, tão sem importância. Não, é só essa vezinha aqui, só isso aqui. E às vezes ainda pensa, não, mas isso aqui não está errado, não. Isso aqui é direito, pode ser. Entendeu? Você começa, eu vou dar um exemplo aqui. Você chega no meio dos amigos, está todo mundo brincando, bebendo, e aí alguém te oferece, né? Agora, não, eu vou beber aqui, é só essa vezinha aqui. Não, mas não tem nada a ver, não. Quando vê, você pode tomar um porre. Pessoas falando sobre sexualidade fora da casinha. Ah, fulano ali, com cicrano ali. Aí você vai, pratica fornicação, pratica imoralidade sexual. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Todo mundo faz isso. Fora de ordem, fora de um relacionamento realmente que Deus ali trouxe para você, que é o presente de Deus de cada um, que Deus nos fez sempre com a tampa da nossa panela, mas tem pessoas que não têm paciência de esperar e ficam como aquele ditado, vou ficar me divertindo com coisa errada enquanto que o certo não vem. E é o maior erro que a pessoa pode cometer na vida. E muitas pessoas saem umas com as outras e não se importam e não acham isso errado e praticam sexo desorientadamente com tantas pessoas que querem, que sentem vontade, sem um certo padrão de cristão, algo sem consultar Deus, sem se perceber que está agredindo a Deus ou não, a si mesmo, ao próprio corpo, sem imaginar que ali se troca tanta energia, e energia ruim da pessoa para você, e aquilo que não é um relacionamento dentro do padrão crístico, né? Então, nós nos prejudicamos muito em relação a isso, com energias negativas, abrindo frestas para que Satanás entre e acabe destruindo os sonhos. Muitas das vezes, tantas mulheres têm tantos sonhos, né, de viver um bom relacionamento, de casar, de construir uma família e tal. Ah, mas eu não consigo, que não dá certo. Como assim? Se tudo que chega para você, você faz o que quer com uma falsa liberdade. Então, é sobre isso que hoje nós queremos aqui nesse momento refletir. Se Jesus Cristo sofreu na cruz por você, para que você tivesse um renovo na sua vida, para que você tivesse algo novo, para que você tivesse uma nova chance, para que você pudesse seguir um bom caminho, aproveitar um bom caminho, fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que é direito. Então, por que que nós seguimos tanto pelo caminho errado? E ainda por cima, não nos importamos com ele. Achamos ainda que tá tudo bem, que tá tudo certo. Quando lá no íntimo, lá na nossa intimidade verdadeira, nós sabemos que em relação à vida cristã, aquilo ali não é algo que vai realmente deixar ninguém feliz. Hoje em dia os relacionamentos estão tão abertos que infelizmente não se vive mais a pureza do amor. Então eu quero que você reflita sobre isso, reflita sobre N coisas na vida, porque isso a gente leva para todos os setores da vida e para muitas coisas, como os vícios, como a fofoca, como a murmuração, reclamação e como a ingratidão e tantas outras coisas. Porque só o fato de você não dizer obrigada, Senhor, e reclamar já quer dizer àquela pessoa que você realmente está se moldando, se apresentando ali naquele momento, uma pessoa insatisfeita. E não tem coisa mais triste para Deus como uma pessoa que não enxerga a alegria, né? Mesmo no pouco que ela tem. Então Deus quer que nós nos alegremos no pouco para que Ele possa apresentar o mais de Deus. Aqui, e a alegria que a Bíblia nos diz que excede toda e qualquer compreensão do Pai. Amém? Glória a Deus.
Vamos então para o nosso Salmo 22, que diz o seguinte: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas ao meu auxílio das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo a ti e tu não me ouves. De noite não tenho sossego, porém tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu o livrastes. A ti clamaram e escaparam, a ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem, o pobre dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. E estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que ele o livre, pois nele é que tem prazer. Mas tu és aquele que me tirou do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongas de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como o leão que me despedaça e ruge. Como água eu me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste o pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés e as mãos. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam a sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Faça força minha, apressa-te em me socorrer. Livra-me da alma e da espada, a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Ouviste-me nas pontas dos bois selvagens, então clamei ao Senhor, meu Deus. Louvar-te-ei, Senhor, no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, somente Jacó, glorificai, temei todos vós, somente semente de Israel. Porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o teu rosto. Antes, quando ele clamou e ouviu o seu louvor, será a ti uma grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra lembrarão e se converterão ao Senhor. Toda a família, todas as nações te adorarão perante a tua face, porque o reino é o Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a tua justiça ao povo que nascer, porquanto ele se fez. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos. Deixa eu orar pela tua vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Peço a ti, em nome de Jesus Cristo, que tu avance, Senhor, nesse coração. Cura esse coração, cura de todas as mágoas, cura de toda tristeza. Cura, Senhor, este coração que está aqui diante de ti, bem como a casa dessa pessoa. Visita, Senhor, este lugar. Visita, Senhor, os filhos, os avós, toda a comunidade. Pai amado, visita, Senhor, essa pessoa no trabalho dela. Visita, Senhor, e dai a ela tudo aquilo que ela precisa, Senhor, para ter uma transformação na vida dela, para algo de bom que irá acontecer. Senhor, eu declaro que algo de bom, hoje, nesse domingo de Páscoa, meu Pai, algo de bom vai acontecer na vida desta pessoa. Eu declaro como profeta de Deus, meu Pai, que uma semente vai ser plantada e ela dará frutos e ela crescerá conforme a tua vontade, a tua graça, a tua luz. Senhor, que essa pessoa realize os desejos mais íntimos do coração dela e que eles possam se alinhar a ti, Pai amado. Eu declaro bênção, eu declaro boa sorte, eu declaro vida e vida em abundância a esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, pelo que tu passaste na cruz, pela tua morte, pela tua ressurreição, e porque tu estás conosco e tu estás presente nesta casa, meu Pai, porque tu cuida de cada um dos teus filhos, meu Deus, com todo o teu amor, com toda a tua veemência, com toda a tua força. Assim tu nos ama, Pai, e que nós possamos nesse momento retribuir este amor que é infinito, que é amoroso,
que é glória, que é bênção e que é paz. Amém. Compartilhe esse vídeo, dá um like, leva a outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.